Amém. Amém, gente? Quem trouxe a palavra do Senhor? Só o pastor trouxe. Abra lá em 1 Coríntios, por gentileza. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13. Verso de número 13 vai ser o objeto da nossa partida nessa noite, e é daqui que nós vamos começar. Senhor nosso Deus, nós queremos te render graças nesse momento. É bom estar aqui, Senhor. É bom estar aqui. Eu sei que o Senhor se sentiu amado e honrado por cada um de nós, porque te entregamos o nosso melhor. Agora, eu peço ao Senhor que os nossos ouvidos, o nosso entendimento seja aberto, expandido nessa noite. O nosso entendimento cresça a respeito da Tua palavra, a respeito de quem o Senhor é, a respeito da Sua grandeza, para que a nossa fé cresça. E uma vez crescendo a fé, cresçamos nos frutos para o Senhor, para a glória do Seu nome. Nós oramos assim agora, sujeitando a nossa consciência e o nosso coração debaixo da autoridade da Tua palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, gente? Uma pessoa pode ter todas as habilidades, todos os dons, todo tipo de carisma, mas se faltarem esses 3 elementos na sua vida, essa pessoa não vai atingir o coração de Deus nunca vai atingir o propósito. 1 Coríntios capítulo 13, verso 13 diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3. Mas o maior destes é o amor. A pessoa pode ter todas as virtudes, todo o conhecimento intelectual, mas se faltar algum desses 3 elementos, a fé, a esperança e o amor, ela não vai atingir o alvo. Você tem um alvo para atingir? O apóstolo Paulo fala assim: eu corro não como quem corre sem objetivo, eu corro com um propósito. Ele não corria por correr, ele não lutava por lutar. Ele disse assim: eu não chego ao ponto de esmurrar o ar, perdendo meu tempo, a minha força. Ele vai declarar: mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás vão ficando, eu corro para o alvo. Quando você tem um objetivo, você tem um alvo. E quando o cristão nasce de novo, ele tem um alvo, que é glorificar o nome de Deus na sua vida. Esse é o maior alvo. Os nossos frutos glorificam o nome do Senhor, os nossos resultados glorificam o nome do Senhor. Tudo que fazemos é para a glória de Deus no último e mais sublime grau. Mas se faltar aqui a fé, a esperança e o amor, que são um tripé que sustenta a vida cristã, jamais atingiremos o alvo. E eu queria falar um pouquinho sobre essas 3 maravilhas de Deus, que obra do Senhor para nós: a fé, a esperança e o amor. Primeiro eu queria falar um pouquinho sobre a fé. A fé é o que me habilita a receber. Diga assim: a fé é o que me habilita a receber. Sem fé não há possibilidade de agradar a Deus em nada. Algumas pessoas acham que fé se encerra nos livros da Bíblia. Outros acham que grandes moveres de fé apenas foram para o passado, para uma geração que já morreu. Nós temos esse costume, esse hábito de elevar muito aqueles que já se foram, como se eles fossem muito grandes na fé e nós fôssemos uma geração miserável, mendiga espiritualmente, que fica apenas olhando para trás e dizendo: ah, como era bom aquele tempo.
Não há sabedoria nisso, diz a palavra de Deus. Olhar para os tempos passados e dizer, aqueles tempos eram bons, segundo Salomão, não é uma coisa muito sábia. Porque se nós olharmos para o desenvolvimento da fé cristã e olharmos aqui que nós estamos muito mais próximos do fim do que aquela geração atrás, ou a geração do primeiro século, do segundo século, se nós olharmos e vermos que estamos próximos do fim, é impossível acharmos que Deus está sentado ou deitado numa rede, tomando um suco de laranja e dizendo assim, acabou, já fiz tudo o que tinha que fazer. Há muita coisa que Deus quer realizar em nosso meio. Olhamos, esses dias eu estava conversando com o Sérgio ainda, olhamos para a igreja de Atos como se fosse uma idolatria. Aquela era a igreja, essa não. Mas essa ainda permanece sendo a igreja gloriosa de Jesus Cristo. Aquela era a igreja gloriosa de Cristo e essa também é. E eu não sei a sua visão muito clara de Bíblia, do contexto, da linha do tempo, mas eu enxergo esse tempo que nós vivemos como um tempo de muita manifestação do poder de Deus. Muitos crentes tornam a sua vida quase que incrédula, ao tratar da fé como uma mercadoria de tão alto valor que ela não vai conquistar. Ah, mas fulano e ciclano que já se passou, ou que já se passaram, homens que já se passaram, foram grandes na fé, mas nós não. Ei, irmãos, a fé não é você não atinge a fé depois de um grande escalar ou de uma grande caminhada. A fé é o elemento fundamental da caminhada. Todos nós que estamos aqui temos fé suficiente para realizar a obra que o Senhor quer de nós. Tanto quanto Paulo tinha, tanto quanto Pedro tinha. Eles tiveram a sua chamada particular. Pedro e Paulo, apóstolos, separados para isso. Outros não têm a mesma chamada. Mas nós temos a mesma fé, o mesmo Espírito que agia neles, age em nós. E isso não quer saber, não tem nada a ver com escolaridade, não tem nada a ver com posição social, não tem nada a ver com profissão ou status. De todas as classes sociais, de toda a escolaridade, ou níveis de escolaridade, o Senhor levanta os seus. Se nós fôssemos dizer que eu preciso crescer muito em escolaridade, intelectual, eu tenho que estudar muito para ter fé, o que a gente ia fazer com o cego de Jericó? Que nunca frequentou uma aula, que não entrava numa sinagoga, que não aprendeu nada, teve um encontro às cegas com Jesus, não sabia quem era ele. Simplesmente o ouviu passar e confiou nele. Manifestou uma fé e essa fé transformou a sua vida. Transformou a vida do homem que era cego e não tinha letra nenhuma. Também mudou a vida do apóstolo Paulo, que era erudito, que era conhecedor das letras. Se a fé dependesse da posição social, alguns hoje em dia que defendem classes sociais, não saberiam jamais explicar como é que um homem no tanque de Betesda, sem nenhuma influência espiritual ou social, nenhuma influência na sociedade, alcançou fé para ser curado. Mas também no palácio de Herodes haviam pessoas que alcançavam fé para serem transformados. A fé também não depende de profissão, de status, não. Tanto Zaqueu, que era rico e era muito endinheirado, conheceu Jesus e manifestou fé, quanto os pastores de Belém, que estavam lá no campo pastoreando suas ovelhas quando os anjos anunciaram a vinda do Messias. A fé não está ligada à escolaridade, não está ligada à posição social, não está ligada à profissão ou status de uma pessoa. Todos nós temos fé. Se você não tivesse fé, você nem estava aqui nessa noite. Apesar de, às vezes, a gente achar que a nossa fé é tão pequena comparada à fé dos outros, é essa fé que nos moveu até esse lugar nessa noite. Tenho certeza que só quem está de férias pode curtir um dia tranquilo hoje. Os demais mortais trabalharam, correram, negociaram, arrumaram contas a pagar, contas a receber, né, Sérgio? Pegaram o carro de gente chata, o Sérgio pegou meu carro para arrumar, teve que me levar na minha casa, cliente chato. A vida da gente é normal. A gente cansa. E o que faz a gente olhar para o relógio e pensar, poxa vida, é hora de ir para a igreja adorar o Senhor. Se você não veio aqui por fé, você veio aqui por quê? Você tem fé. E a fé que Deus precisa para trabalhar na sua vida, você já tem.
É lógico que você vai ter muito mais fé ao longo dos anos. Mas isso não significa que a fé que você tem agora não é nada. Sem fé, nenhum de nós poderia agradar a Deus. Há um texto que fala justamente sobre isso, em Hebreus capítulo 11, verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a explicação do porquê é impossível vai em seguida. Porque quem dele se aproxima necessita, há necessidade de que creia que ele existe, primeiro. E segundo, ele recompensa aqueles que o buscam. Isso eu acho extraordinário. Ele começa dizendo, é impossível agradar a Deus sem fé. Por quê? Porque primeiro, quem chega-se a ele tem que crer que ele existe. Mas não só isso. Tem que acreditar que ele recompensa aqueles que o buscam. Não parece estranho? Numa primeira leitura? Mas é a realidade. Deus se agrada quando eu manifesto fé que Ele pode agir na minha vida. Houve um movimento há uns anos atrás, de adoração, em que se malhavam pessoas que vinham na igreja buscar a Deus por qualquer coisa que não fosse adorá-lo. Então aquele movimento de adoração dizia assim, olha, você não pode buscar as mãos de Deus, porque isso é egoísmo, isso é egocentrismo, você tem que vir buscar a face de Deus. E quando você abre os evangelhos, você olha algo, não é bem assim que funciona. Aí aquele movimento que parecia mais um movimento hippie dentro da igreja, que parecia um monte de gente, sim, que ficava ali buscando a face de Deus, sem objetivo nenhum na vida. Com perdão da palavra. Parecia um movimento hippie da década de 70, cantando qualquer coisa, um mantra religioso para qualquer Deus. Mas totalmente desconectado da vida prática. Você busca Deus por quê? Busca Deus, busca face, busca face. E busca face. Aí você olha o apóstolo Pedro, você olha o apóstolo Paulo, nenhuma declaração dele sobre isso. Buscamos a face do Senhor, sim, é claro. Mas muitas vezes eu e você encontramos o rosto de Deus quando buscamos o favor do Senhor. Porque é muito fácil para mim, que sou um homem de classe média, com filhos saudáveis, uma vida financeira estabilizada, falar assim, olha, não vem aqui não buscar a mão de Deus. É fácil. Venha buscar somente o rosto de Deus, porque Deus é maravilhoso. Agora fala isso para a pessoa que teve a sua vida destroçada pelo diabo e entrou na igreja para buscar, sim, a mão de Deus, uma cura, um milagre, uma transformação da sua vida. É muito simples se falar assim, olha, é muito lindo e muito romântico dizer, vamos buscar o rosto do Senhor. Não, porque aqueles que buscam o favor de Deus é inferior do que aquele que busca o rosto. É duro você falar isso para um homem que ficou 38 anos num tanque de Betesda esperando Jesus se manifestar, algum milagre acontecer. Quero ver falar isso para o homem cego de Jericó, falar, não busca um milagre não, apenas adore Jesus. É lógico que nós adoramos a Ele. Mas eu encontrei Jesus muitas vezes quando eu fui buscar o favor dEle. E quando o favor dEle se manifestou, eu o glorifiquei porque Ele é bom e a misericórdia dEle dura para sempre. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque quem se aproxima dEle precisa crer primeiro que Ele existe. E segundo, que há recompensa para quem o busca. De maneira alguma uma busca sem interesse. Porque tudo hoje pode ser contaminado por essa palavra, interesse. Barganha. Falam-se tudo, se coloca um nome feio em algo extraordinário. Você oferta esperando alguma coisa, é barganha, é pecado, é inferior. Se você vem buscar a Deus porque você precisa de um favor, você é inferior. O importante é buscar a Deus pelo que Ele é. Pergunta para quem está perto de você, você já encontrou a face de Deus nas mãos dEle? Pergunta. Eu já encontrei várias vezes. Quando eu precisava de um socorro das mãos do Senhor, e Ele me deu, eu olhei para o rosto dEle e glorifiquei, porque Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele atende às nossas necessidades. Ele não é um Deus hipócrita que olha e fala assim, não, fica aí sofrendo, me adore porque eu sou apenas Deus na sua vida. Não, adoramos Deus porque Deus é Deus. Adoramos o Senhor porque Ele pode fazer as coisas. Adoramos porque Ele mudou a nossa vida. A nossa adoração a Ele começou quando Ele transformou a nossa casa. Quando Ele mudou a nossa vida, quando a mão dEle tocou o nosso coração, é que nós vimos a grandeza desse Deus. É impossível agradar a Deus
se nós não crermos que Ele existe, se não acreditarmos que Ele recompensa. E não há nada de interesseiro nisso. Porque se a gente fosse colocar tudo como barganha, ou como algo interesseiro, a gente mataria até mesmo a própria oferta que Deus entregou. Tem pessoas que dizem assim, eu não posso ofertar esperando nada de Deus, porque isso é barganha. E aí o que a gente vai fazer com Jesus? O que Jesus é nas Escrituras? Vocês que já leem a palavra já conhecem. O Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus é o quê? Uma oferta. Que Deus deu desinteressadamente? Eu vou sacrificar meu filho só por sacrificar? Não. Ele enviou sua oferta, de olho na salvação de milhões. Se ofertar buscando o favor de Deus é barganha? É puro interesse? Deus fez isso. Porque Ele entregou o seu filho, mas Ele queria a salvação nossa. Ele não fala, eu vou sacrificar meu filho só por sacrificar, porque está bom. E é interessante quando você olha a mecânica da oferta que Deus fez. Deus, Pai, entrega ao Deus Filho. Para quem? Para Ele mesmo. Porque a oferta para quem que é? É para Ele. Ele ofertou para Ele mesmo, buscando salvar a minha alma e a sua alma. É muito fácil, quando a pessoa não estuda a palavra de Deus, taxar uma palavrinha assim, interesseiro, barganha. Mas quando você vai para as Escrituras e começa a estudá-la, você vê que realmente Deus fica feliz quando alguém chega perto dele e reconhece, o Senhor pode fazer alguma coisa por mim hoje. Ele não nos rejeita por causa disso. É impossível agradar a Deus se você não tiver essa atitude. Primeiro, de reconhecer que Ele existe. Segundo, de reconhecer que Ele pode fazer algo por você. Algumas pessoas em relação à fé têm atitudes diferentes. A fé é que deveria nos mover. A Bíblia fala que o justo viverá pela fé. Mas tem gente que serve a Deus pelo medo. Tem gente que se move pelo medo. Tem gente que se move por ansiedade. Tem gente que se move por medo do inferno, da condenação. E aí atrai cada vez mais dores sobre si. Declare comigo um versículo da palavra que diz assim: o justo viverá pela fé. O que tem movido a sua vida? A fé? O medo? A ansiedade? O que nos move? Quando eu olho para esse contexto do que nos move, é impossível na minha mente eu não lembrar de Pedro. Pedro pescou a noite inteira, não pegou nada. Nada. Quando Jesus olha para ele, ele tem um encontro com Jesus, Jesus fala para ele, lança a rede do outro lado. A resposta de Pedro é extraordinária. Lançarei as redes sobre a tua palavra. Eu não vou me mover por necessidades, eu não vou me mover por angústias, eu não vou me mover por medo. Moverei-me por tua palavra. Eu vou lançar a rede porque o Senhor falou. Outra ocasião, Jesus vem andando sobre as águas, Pedro enxerga Jesus e o desejo dele é pular na água e junto. Ele queria ter aquela experiência com Deus. Quando Jesus vem andando, ele reconhece Jesus, o que Pedro fala? O desejo dele pular é enorme, mas ele fala uma coisa muito interessante. Manda que eu vá até o Senhor. Quando Jesus libera a palavra, venha, ele pula na água. Um homem que se movia sobre a palavra de Deus. Não se movia por necessidades. Não se movia por angústias. Não se movia por ansiedade. Se movia por fé. A gente que pode se mover por qualquer coisa, mas a nós que somos de Deus, nos movemos pela fé. Tudo que não provém da fé é pecado, diz o apóstolo Paulo. Hoje é um bom dia para decidirmos andar e nos mover sobre fé. Porque se faltar essa parte do tripé, da fé, da esperança, do amor, se eu tiro a fé, não vai sustentar o que está por cima. Falando um pouquinho do amor,
Se a fé é recebedora, o amor é doador. É o que diz a palavra de Deus. Se alguém tiver recursos materiais e ver o seu irmão passar necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas em ação e em verdade. 1 João capítulo 3, verso 17 e verso 18. O que nos faz nos mover ao próximo é o amor. Nós vamos também falar de paixão, de fervor. O texto mais conhecido das Escrituras talvez seja justamente João 3,16. Porque Deus amou tanto o mundo que deu. O que moveu Deus a dar? Foi fé? Não, foi o amor. Ele amou tanto que ele não conseguiu se reter. Ele entregou o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. O grande problema em relação ao amor hoje é o mesmo perigo que houve sempre. Substituir o amor pelo dever de fazer. Amor é uma coisa, dever de fazer é outra. Foi essa a condenação sobre a igreja de Éfeso no livro de Apocalipse. Eu conheço as tuas obras, eu conheço o seu trabalho árduo e a sua perseverança. E eu sei que você não pode tolerar os homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho uma coisa: você abandonou o seu primeiro amor. Era uma igreja que tinha senso de dever, mas não se movia por paixão. Não era apaixonado pelo que fazia. Não amava o que estava fazendo. Você conhece gente assim, mecânica? Faço porque tenho que fazer. Há uma diferença enorme quando você cruza o teu caminho. Alguém que faz alguma coisa porque deve e alguém que faz porque é apaixonado por fazer aquilo. Que ama fazer o que faz. A falta de amor, desse tipo de fervor, tem custado muita gente. No livro de 2 Reis, capítulo 13, a Bíblia fala sobre um encontro de um profeta com um rei. E o encontro desse profeta e esse rei foi muito interessante, porque falava sobre isso. Sobre paixão, sobre amor, sobre fervor. E a palavra diz assim: o profeta disse para o rei abrir a janela que estava para o leste e atirar as flechas. E o rei o fez. Então Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor. A flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. Em seguida Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. E o rei golpeou 3 vezes o chão e parou. E Eliseu ficou furioso com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão pelo menos 5 ou 6 vezes. Então você derrotaria a Síria e a destruiria completamente. Mas você a derrotará somente 3 vezes, porque você não teve paixão por fazer. O porquê não teve paixão por fazer é grifo nosso. O rei teve um encontro com um profeta e precisava derrotar a Síria. Estava com arco e flecha nas mãos. O profeta falou: tira a tua flecha pela janela, porque essa flecha vai ser sua vitória. Essas flechas serão sua vitória contra o rei da Síria. Agora pega a flecha e acerta o chão. E o rei pegou de um monte de flecha que tinha, acertou 3 vezes e falou: pronto, e agora? E aí o profeta olhou para ele e falou assim: por que você fez isso? Se você tivesse atirado a flecha 5 ou 6 vezes, você destruiria a Síria de uma vez só. Você só vai vencê-la por 3 vezes e acabou para você. Falta de paixão. Conhece alguém que não é apaixonado para fazer alguma coisa? Pastores sem paixão custam a vida das suas ovelhas. Um casamento sem paixão, sem amor, custa a vida dos filhos e custa o casamento. Líderes que não têm paixão custam seus liderados. A falta de paixão é uma desgraça. E aqui eu quero fazer só uma pergunta. Como Jesus mexe com você depois de tanto tempo de caminhada? Jesus se tornou um dever ou se tornou ainda mais um amor na sua vida? Eu faço o que faço, pastor, porque antes até eu fazia sem entendimento, mas agora meu entendimento cresceu, minhas experiências com Deus cresceram. O que eu faço para Ele é muito mais movido por amor do que era antes.
Ou não, pastor, é o seguinte, ao longo do tempo, foi esfriando, e o que eu faço, faço por senso de dever. Cumpro escala por senso de dever, venho para o culto por senso de dever, adoro por senso de dever, somente porque preciso fazer, porque sei que é necessário. Não é suficiente. Não é suficiente. Vocês que já não têm mais as mães com vocês, lembra do gosto da comida da sua mãe? Comida de mãe é bom, né? Bom, né, mano? Bom demais. Minha esposa cozinha muito bem, mas não é igual ao tempero da minha mãe. O que tinha no tempero da sua mãe que não tem na sua casa? A percepção que você tinha, talvez, do amor da sua mãe, que é um amor tipo único. O amor que uma mãe sente por um filho é um amor único. Talvez ela nem usasse o tanto de ingrediente que a sua mulher usa, mas ela tinha muito. Você amava demais a sua mãe e sentiu o amor dela. Quando você comia a comida dela, era isso que te fazia gostar. Tudo que é feito por obrigação não tem gosto, não tem graça. O que é feito por paixão, o que é feito por amor, tem graça. Porque o amor é doador. Enquanto a fé recebe, o amor oferece. E para finalizar, esperança. Se o amor oferece e a fé recebe, o que a esperança faz? Ela mantém o fluxo. Ela mantém esse fluxo. Porque a palavra esperança tem um significado muito simples. A alegre antecipação daquilo que é bom. Quando eu consigo ter esperança, significa que eu estou tendo uma alegre antecipação daquilo que é bom, que vai acontecer. Não aconteceu ainda, é esperança. Eu consigo hoje me alegrar por aquilo que eu sei que vai acontecer, o que eu espero que vai acontecer. A alegre antecipação do que é bom. E aí, aqui você vê que muita gente já não tem mais esperança. Porque as pessoas têm dificuldade de ter alegre antecipação daquilo que é bom. As pessoas são imediatistas, elas olham para o seu problema, elas olham para aquilo que está passando no seu momento e acreditam que o mundo vai terminar ali. Quando eu olho para a palavra de Deus sobre esperança, impossível para mim não lembrar de Jeremias. Olhando toda a destruição que estava ao seu redor, ele falou assim, eu quero fazer uma coisa. Porque quando os meus olhos olham a destruição da cidade santa, o desespero bate na minha alma. Mas eu quero fazer uma coisa que é contra a cultura que eu estou vivendo. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E o que era que trazia esperança duradoura para ele? A casa que ele iria construir? Não. O carro que ele poderia comprar? Não. O amor do Senhor, a misericórdia de Deus que era inesgotável e a bondade de Deus. Quando ele se lembrava do amor do Senhor, da sua bondade, da sua misericórdia, a esperança brotava nele. E ele podia enfrentar aquilo que ele precisava enfrentar. Pensa que para a sociedade atual e às vezes para nós, lembrar do amor do Senhor às vezes não atinge o nosso coração. Lembrar das misericórdias do Senhor talvez às vezes não ativa o nosso coração mais. Lembrar que o Senhor é bom talvez não seja nem atos de ação de graças de muitas pessoas mais. É por isso que nós vivemos muitas vezes em fraqueza. Porque valorizamos aquilo que é efêmero e desprezamos o que é eterno. E quando eu começo a me alimentar de esperanças pequenas, a esperança pequena vai se realizando, mas apenas nesse nível terreno não é suficiente para me manter forte nas batalhas espirituais da vida. Jeremias olhou e ele nem estava imaginando a reconstrução. Ele estava pensando, Deus é bom apesar de tudo isso, a misericórdia do Senhor vai triunfar sobre tudo isso, eu sei que Ele é bom e não vai ter fim as suas misericórdias. E ele declara, eu me fortaleci nisso. A esperança é que alimenta o fluxo. Porque aquele que manifesta em Jesus fé, ele faz isso na esperança de que alguma coisa aconteça. Aquele que doa por amor, ele faz na esperança de que alguma coisa aconteça. Qualquer área da nossa vida que não tenha esperança, está debaixo de uma mentira. Como é que nasce a esperança?
por causa de uma promessa. Diga assim: esperança nasce de uma promessa. Todas as áreas da minha vida estão debaixo do governo da mentira. Porque das mais de 8.000 promessas que estão nas Escrituras, elas cobrem todas as áreas da minha vida. E se em alguma área eu estou sem esperança, é porque essa promessa não está diante dos meus olhos. Sem promessa, sem esperança, sem ação, fluxo desaparece. E aí sabe o que acontece? Crentes nominais. Crentes nominais. Fecha um pouquinho os seus olhos, eu quero orar com você agora. E agora eu vou te explicar por que nós falamos tudo o que falamos nessa noite. Porque talvez não faça sentido para você. A fé, a esperança e o amor. No final de tudo, Paulo diz: vai se encerrar o amor, vai se encerrar a esperança, porque não precisa ter esperança quando você vê a face do Senhor na glória. Não vai precisar nem de amor, não vai precisar de fé. Da fé, da esperança e do amor, a fé sai, porque eu não preciso de crer naquilo que eu já estou vendo. A esperança sai, porque eu já alcancei pela fé. Estou com Cristo na eternidade. Mas se algo que nunca vai acabar, é o amor. Nós não podemos nos esquecer que estamos nesse mundo de passagem. E que as nossas conquistas neste mundo ficarão. E quando vier a nova ordem de Deus, novos céus e nova terra, esta ordem desaparecerá com as suas conquistas. Quem entendeu, diga graças a Deus. Se nós entesouramos apenas para essa vida, somos homens miseráveis. Eu quero convidar você, não eu, o Espírito Santo quer te convidar a andar num patamar superior de fé a partir dessa noite. E começar a entesourar mais nos céus. Porque lá a traça não corrói, nem a ferrugem desgasta. Se nós entesourarmos no céu, teremos a recompensa plena. Mas se olharmos apenas para esta vida e para as coisas desta vida, miseráveis homens somos. Fé, esperança e amor. Temas fora de uso no nosso dia. Termos que não agradam muitos paladares, mas são a essência do que tudo que foi feito por Deus até hoje. Fé, esperança e amor é que movimentam toda a engrenagem da nossa vida de fé. Se a nossa fé está pautada apenas em conquistas materiais, terrenas, temporais, o apóstolo Paulo diz que se nós esperamos por Cristo apenas nesta vida, para essas demandas, nós somos os mais miseráveis homens. Porém, se a nossa fé, esperança e amor bem firmadas em nós, nós conseguimos alcançar voos maiores. Porque esta vida, com todas as suas dores, irá passar. O nosso leve e momentâneo momento de sofrimento estará passando, está passando. E a nova realidade vai vir. E a realidade é Cristo reinando sobre as nações da terra. Esta realidade não depende da sua escolaridade, não depende da sua capacidade, não depende dos frutos que você tem no sentido de crescimento e prosperidade. O reino do Senhor será regido por isso. Fé, esperança e amor. Com seus olhos fechados, eu gostaria de convidar você a ficar de pé nessa noite. Eu quero orar com você. Pensa numa realidade comigo, com seus olhos fechados. Se o seu casamento tiver uma porção a mais de fé, de esperança ou de amor, ele melhora ou ele piora? Se você aumentar a dose de amor no seu coração e de esperança, de fé, de esperança e de amor, sua vida melhora ou piora? Será que nós não estamos trabalhando na superfície apenas, ao invés de cavucar mais fundo na fé? Será que nós não estamos apenas
olhando as folhagens, esquecendo da raiz. O convite para nós nessa noite é de sermos mais profundos no Senhor. E em nome de Jesus eu declaro sobre a sua vida, há uma possibilidade extraordinária de crescermos em fé, esperança e amor nesse ano. Há uma possibilidade enorme e isso vai acarretar frutos espirituais e também acarreta na vida normal, é lógico. Se o amor crescer no teu casamento melhora. Se a esperança crescer no meio da tua fé melhora. A esperança é o remédio para a depressão, é o remédio para a ansiedade. Quem está com o coração esperançoso, cheio de esperança, cheio da alegre antecipação do que é bom, ele não vai dar lugar para tristeza, para angústia. Eu quero orar com você nessa noite. Você que talvez tenha identificado que desses 3 elementos, fé, esperança e amor, talvez um deles esteja um pouquinho baixo. Talvez seja o amor, está doando muito pouco. Talvez no casamento você está doando muito pouco. Para os filhos você está doando muito pouco. Para Deus você está doando muito pouco. Para o corpo de Cristo você está doando muito pouco. Quem sabe você identificou isso nessa noite. E eu quero orar por você. Também quero orar por aqueles que identificaram que o tanque ali da esperança está meio vazio. Por isso a tristeza está aumentando, a agonia está aumentando e os dias estão ficando mais difíceis. Meus irmãos, quando a Bíblia fala que no mundo nós teremos aflições, mas nós teríamos de ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo, era uma promessa. Quando Jesus disse que no final dos tempos haveriam guerras e rumores de guerra, e ele pinta aquele quadro terrível dos finais dos dias, ele não está falando uma promessa para nós, ele não está dando uma promessa, ele está apenas dizendo que no meio da desgraça, ele plantaria filhos que seriam luz do mundo e sal da terra. Estamos aqui para pôr ordem, não estamos aqui para nos contaminar com o caos. Você pode ter o seu tanque de esperança cheio, mesmo com o mundo em caos. Como? Olhando para Ele, lembrando do amor, da bondade, da misericórdia do Senhor, que são inesgotáveis. Deus não te jogou na terra e te abandonou aqui. Ele te lançou aqui com uma missão. Talvez seu tanque de fé esteja baixo. Você tenha percebido, quem sabe, ao longo da pregação, que você está se movendo por tristeza, alguns estão se movendo por medo, outros estão se movendo por ansiedade, mas não estão se movendo por fé. E o convite é viver pela fé. E talvez você esteja reclamando da sua vida porque as coisas não fluem porque o tanque de fé, esperança e amor não estão completos. Vou te dar um conselho. Fecha um pouco as portas da tua vida. Se tranca no quarto, no sentido místico da palavra, e resolva todas as questões que você tem com Deus. Até o teu tanque de esperança, de fé e de amor estarem cheios. O resto flui naturalmente na sua vida. Pastor, mas eu tenho demandas enormes, a minha vida não. Para um tempo e busca a face do Senhor e a glória de Deus na sua vida. Não é pecado você fazer isso. Também não é pecado você buscar a Deus pelo que Ele pode te dar. Mas se encha de Deus. Busque o Senhor. Quando o seu tanque de fé estiver cheio, você vai começar a receber do Senhor coisas extraordinárias. Quando o teu tanque de amor estiver cheio, você vai doar muitas coisas. Vai estar recebendo e doando, recebendo e doando. E quando você tiver muita esperança, esse fluxo se torna inesgotável. Você está sempre alegre no meio disso tudo. Vamos orar ao Senhor? Deus Todo-Poderoso, colocamos a nossa vida debaixo das Tuas mãos. Sabemos e entendemos, meu Pai, que o Senhor veio em primeiro lugar para restaurar a nossa alma. Com a nossa restauração, com a nossa salvação, nós entendemos que vem todo o resto. Mas nós te pedimos nesta noite que o Senhor nos abençoe. Abençoe-nos de olhar mais para esses reservatórios da nossa vida. E observarmos os níveis de esperança, de fé e de amor que estão em nosso coração. E se tiver baixo, ajuda-nos a levantar isso, meu Pai. Para não termos angústias desse mundo, não termos as angústias dessa nação. Afinal de contas, o Senhor nos plantou nesse lugar para sermos o sal da terra e a luz do mundo. E quem é sal e quem é luz não pode se contaminar com as trevas. Não pode perder o seu sabor. Nós não queremos perder o nosso bom perfume de Cristo. Nós não queremos perder a alegria na vida. Não queremos perder o contentamento, Senhor. E não queremos usar a nossa fé simplesmente para as coisas dessa era.
Abençoe-nos em nome de Jesus, de fazer crescer, meu Pai, em oração, na busca, em jejuns, em adoração. Aumentar, meu Pai, a nossa fé, a nossa esperança e o nosso amor para que o Senhor seja glorificado. Eu oro assim, meu Pai, colocando a nossa vida, essa igreja debaixo das suas mãos. Que nos sobre de tudo, meu Pai, tanto fé, quanto esperança, quanto amor, quanto obras. Enfim, queremos ter tudo transbordante. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, não apenas aqui na igreja, mas também no nosso casamento, nas nossas finanças, também na criação dos nossos filhos, mas tudo começa contigo. Abençoa-nos, meu Pai, no nome do Senhor Jesus. Nós colocamos a nossa vida nas tuas mãos, crendo na sua mão e no seu poder em nome de Jesus. Quem recebe, aplauda o nome do Senhor, receba a palavra de Deus na sua vida.